Senhor presidente, senhores vereadores, amigas e amigos que nos acompanham presencialmente pela internet. Bom, só para situá-los, se trata então este projeto de decreto legislativo da rejeição ou não, a depender do que vai ser aprovado ou não, das contas, né, da prefeitura aqui, do ex-prefeito Marco Aurélio, do exercício de 2017. Conforme já é de conhecimento público, o parecer do Tribunal de Contas do Estado foi justamente no sentido de reprovar essas contas em função, resumidamente, do que eu vou apontar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque houve uma manifestação que foi apresentada fundamentadamente pela Comissão de Finanças, em conjunto com a Comissão de Constituição aqui da Casa, e de acordo com o parecer que foi apresentado pela maioria dos membros, porque eu faço parte da Comissão de Constituição, mas eu apresento um voto em apartado. Então, se entendeu a comissão que esse parecer do Tribunal de Contas deveria ser desacolhido, né, ou rejeitado, em função da exposição de motivos que está colocada lá. Eu, então, no meu entendimento, na análise que eu fiz com relação aos apontamentos que foram apresentados pelo Tribunal de Contas, entendi que, de fato, assim, os apontamentos são muito razoáveis e dentro do que eu já venho falando, em função até da análise das contas e das questões orçamentárias, Itanhaém tem um problema de finanças que não é de agora, né? E isso, inclusive, no meu entendimento, ficou bastante evidenciado nesse parecer do Tribunal de Contas, que, repito, desacolhe aí ou se manifesta contrariamente à aprovação das contas de 2017. Quais foram os problemas que foram identificados ali em resumo? Havia um déficit financeiro, iliquidez financeira, desequilíbrio na gestão fiscal, alteração orçamentária acima do índice inflacionário, parcelamento previdenciário sem amortização, encargos sociais não recolhidos, houve reincidência de falhas, né, e que, na verdade, houve apontamentos de anos anteriores e de exercícios fiscais anteriores que, no meu entendimento, não foram corrigidos e também nos anos subsequentes eles foram identificados. Então, assim, eu estou considerando isso também, então por essa razão que eu estou justificando. Além disso, atribuição de servidores comissionados, porque em relação a 2017 houve um aumento bastante significativo em relação ao que nós tínhamos nos anos anteriores, né? Elevação do número de cargos comissionados providos, contratação direta de profissionais. Houve também, de acordo com o tribunal, equívocos ao contabilizar despesas com terceirização de atividade fim nos cálculos de despesa com pessoal, gratificação concedida a profissionais da saúde sem isonomia, sem critérios e com critérios genéricos. Houve também gastos com pessoal acima do limite geral, recondução das despesas de pessoal dentro do prazo de estipulação de lei fiscal, demanda de vagas nas creches municipais, que também, de acordo com esse parecer do tribunal, não teria sido observado, infraestrutura das escolas e unidades de saúde, falhas operacionais do almoxarifado, índices na questão do IDEB, o Programa Municipal de Controle de Dengue, que também teria, de acordo com o parecer, apresentado problemas, não é? Problemas também no controle de ponto associados ao não cumprimento integral de jornada de trabalho por servidores da saúde, acumulação de cargos de médicos sem a devida compatibilidade de horários de acordo com o tribunal, lei de acesso à informação e transparência, que, de acordo com o tribunal, que foi o que me chamou a atenção também, que é uma coisa que até venho falando, que não se trata apenas da questão desse parecer, mas o que eu tenho sistematicamente defendido, até falei com o secretário de Fazenda quando esteve aqui, é a necessidade que nós temos de melhorar a transparência das informações, que as informações orçamentárias deveriam ser de uma forma muito mais clara, muito mais didática, para que a população tivesse possibilidade de acompanhar, e tudo feito pela internet, considerando o nível que nós temos de tecnologia hoje em dia.
E, além disso, eu também até devia falar que mesmo os procedimentos licitatórios hoje, você tem mecanismos para fazer de uma maneira pública mais eficiente e transmitida também pela internet. Então, eu acho que nós temos que avançar nesse sentido, porque isso são instrumentos efetivos de transparência e, nessa medida, eu considero que seria fundamental que nós caminhássemos nesse sentido. Então, o que eu estou falando aqui, na verdade, é alguma coisa também que eu já tenho falado em outras oportunidades, até como sugestão aí em relação ao governo, né? Um terço de férias concedidas a agentes políticos, e aí tem questão tesouraria e questão ambiental. Bom, em resumo, o que eu quero dizer com isso, por conta da questão do tempo? O que eu quero dizer é que, no meu entendimento, dentro do que eu li e da análise que eu fiz aí com relação ao parecer do tribunal, me parece que as ponderações são substanciosas em relação a isso, não é? E por essa razão, considerando esse contexto, e dentro da análise que eu fiz aqui, inclusive por escrito, para compor, inclusive, o próprio documento que instrui aí a fundamentação desse projeto de decreto legislativo, então, o meu entendimento é que o parecer do tribunal reflete aquilo que seria, basicamente, a realidade do que nós vivemos do ponto de vista orçamentário no exercício fiscal em análise. Então, é isso, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Rutinaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, amigas e amigos que nos acompanham presencialmente pela internet. Aqui eu quero, primeiro de tudo, só posicioná-los em relação ao que está sendo objeto de decisão neste momento, não é? Que são as contas, né, do ex-prefeito Marco Aurélio do ano de 2018. Diferentemente do que aconteceu em relação ao parecer que nós acabamos de julgar na votação anterior, neste caso, o Tribunal de Contas, né, embora com recomendações e uma série de ressalvas que estão contando aqui, que logo mais eu vou mencionar, entendeu que não seria o caso de reprovação das contas. Todavia, na esteira do que já disse o vereador Henrique Garzon, então eu vim aqui justamente para fazer alguns acréscimos. Primeiro, me parece que os problemas que nós identificamos também nessa prestação de contas e que foram apontados tanto pelo setor técnico do Tribunal de Contas, quanto pelo Ministério Público de Contas, na verdade eles dizem que houve alguma modificação, mas no meu entendimento, de acordo com a leitura que eu fiz do parecer, no substancial, as inconsistências continuam as mesmas. Tá? Então, este é o fato. Tá? Então, embora, na verdade, o tribunal tenha se manifestado em plenário, no sentido de que houve uma correção, a correção foi muito aquém do que deveria, porque, repito, no substancial, tá, as inconsistências orçamentárias continuaram da mesma forma. Tanto assim, que conforme disse aqui o vereador Henrique Garzon, e é verdade, não é? O parecer, tanto a assessoria técnica sobre o enfoque econômico, como ele falou, opinou pela reprovação das contas. A assessoria técnica jurídica do tribunal optou ou se manifestou pela reprovação das contas. E o Ministério Público, na verdade, num parecer que exarou aqui, também foi bastante enfático. Disse que, em razão de um empenhamento irregular, alterações orçamentárias, falta de fidedignidade entre os dados informados pela origem, que seria a prefeitura, e aqueles apurados no sistema do tribunal, sucessivos déficits financeiros, baixo índice de liquidez. Então, o tribunal o Ministério Público de Contas vai, na verdade, apontando um rosário de inconsistências. E aí, o que ocorre em função disso, né? Então, se manifesta em função do que objetivamente está colocado no parecer, no sentido de que as contas de 2018 sejam reprovadas, tá? E, além disso, você vê, em 2017 já havia uma manifestação no sentido da desaprovação, como todos sabem, né? 2016, a manifestação do tribunal também foi no sentido da desaprovação, né? Em 2015, na verdade, foi favorável, mas com recomendações também em função de inconsistências. Então, para resumir, o que eu quero dizer aqui? Nós temos um problema de fato orçamentário que não é de agora, e nós estamos experimentando, porque você vê, grande parte dos problemas que nós temos em relação aos orçamentos que nós estamos tratando aqui, esse orçamento que nós estamos cuidando, está sendo executado agora em 2020, em função de decorrências de anos anteriores, porque isso é uma bola de neve. Precatório, por exemplo, é um problema, aqui está claro, está dito. Itanhaém realmente tem dificuldade com o pagamento de precatório e não é de agora. Isso está colocado aqui claro. Quer dizer, o fato do tribunal ter se manifestado no sentido de que
devem ser aprovadas as contas com recomendação, não significa de nenhum modo que elas estejam corretas ou que elas, de fato, estabelecem para a população a rigidez financeira necessária ao investimento que a população precisa. Porque qual é a consequência de tudo isso, minhas amigas e meus amigos? A consequência, como eu já tenho reiteradamente dito aqui nesse plenário e por conta das audiências relativas ao orçamento do município, às leis orçamentárias, a nossa dificuldade, esses problemas documentados, comprovados, verificados, eles têm comprometido a nossa capacidade de investimento. Porque nós não temos recursos, para pagar até contribuição previdenciária que não está, até quando tem atraso. Você vê, nós fizemos uma suplementação recente por conta de repasse, até em relação ao Instituto de Previdência dos servidores do município. Então, quer dizer, o que eu quero dizer, em verdade, é que não é um fato, né? Então eu estou me posicionando assim para explicar, porque embora eu sinceramente aqui quero registrar que em função do volume das inconsistências que foram apontadas no próprio parecer, eu sinceramente, embora tenha sido dito que houve uma defesa em plenário, que inclusive poderia até ter sido feita aqui, não é? Me parece que a conclusão a que chegou o tribunal, ou o fato do tribunal não ter atribuído relevância a esses sucessivos apontamentos, essas sucessivas inconsistências, chama a atenção também, não é? Em função não só do que se constata pela documentação, pelos anexos que foram carreados, mas sobretudo pelo fato de que no cotidiano da nossa cidade a gente identifica das dificuldades orçamentárias. Então, nesse sentido, eu quero aqui já dizer que realmente me chama a atenção. E, para concluir, eu gostaria de, também na esteira do que disse o vereador Wilson, é importante que a população acompanhe isso, que esteja sempre aqui, não é? Por quê? Porque nós temos feito um trabalho, e eu tenho chamado a atenção recorrentemente para a necessidade do acompanhamento a miúde, não apenas, quer dizer, do julgamento de contas, mas de tudo que se relaciona ao município. Se cada um de nós nos tornarmos agentes ativos nesse processo de fiscalização, e se estivermos atentos em relação àquilo que se faz do ponto de vista da gestão do município, nós teremos condição, evidentemente, de desenvolver um senso crítico em relação a essas questões e, naturalmente, trabalhar ativamente para que esse estado de coisas, se o caso, possa ser alterado, não é? Se assim se julgar soberanamente pela manifestação popular. Então, no mais, senhor presidente, agradecendo a oportunidade da palavra, agradeço a todos, muito obrigado.